E o Angular 4? Como é que tá? Será que eu desenvolvi minha aplicação no Angular 2, me ferrei e agora vou ter que reescrever tudo? Muito bem, para responder todas essas perguntas que as pessoas estão tendo aí sobre o Angular 4 e se as pessoas se ferraram em adotar o Angular 2 ou não, eu vou trazer informações oficiais da própria equipe do Angular. Então, fica aí ligado até o final do vídeo. A primeira coisa que você deve ter em mente quando a gente se pergunta sobre o Angular 2 é uma informação disponível no blog da própria equipe, tá? No dia 13 de dezembro, e por algum motivo essa informação não foi repassada de boca em boca para as pessoas, apenas foi repassado que vai sair uma versão nova. E da 2 ele vai pular direto para 4. Sim, da 2 vai direto para 4, nós não teremos a 3. Eu já explico por que nós não teremos a 3, mas o ponto mais importante é o que é apresentado nessa imagem aqui em preto, que é compatibilidade com Angular 2. Tá? Nesse exato momento, hoje dia 5/3 de 2017, a equipe está trabalhando para detectar qualquer quebra de compatibilidade na utilização aí do Angular 2. Claro que há algumas recomendações, por exemplo, uma delas que está sendo feita é de que você precisa atualizar a versão do TypeScript, mas isso não deve te trazer aí nenhum problema nessa atualização. Voltando então, quanto ao salto, né, de versão, pulando a 3, você precisa ter em mente o que é conhecido como semver, tá? Semversions. Esse Semantic Version, ele indica para nós que você deve ter a versão do teu software baseada em 3 números, sendo que o último é para bugs, né? E coisas que não quebram compatibilidade do código-fonte da sua aplicação. O número do meio, aqui, é um número que indica adição de novas funcionalidades, também sem quebrar a compatibilidade com a versão atual. E aí o primeiro número, esse sim indicaria uma quebra de compatibilidade entre uma versão e outra. E aí você vai se perguntar assim, legal, eu estou no Angular 2, vou pular para o Angular 4, então eu vou ter quebra de mudança. Não, você não vai ter. E a equipe do Angular está trabalhando justamente para isso, e você vê já nessa primeira imagem exatamente essa promessa. Eu vou te mostrar mais um lugar em que essa promessa está sendo divulgada. Olha só, esse aqui é um texto disponível lá no próprio GitHub do Angular, em que o pessoal coloca lá embaixo uma tabela, uma tentativa de uma agenda ali, né? Mas tem essa tabela aqui mostrando o seguinte, olha só, setembro ou outubro de 2017, você teria uma versão estável do Angular 5 compatível com as versões 4. Ou seja, quando sair a 5, nós teremos uma quebra de compatibilidade real para a versão 2 do Angular. Então, se você hoje está na versão 2, você teria aí pelo menos até setembro ou outubro para subir para a versão 4 e assim sucessivamente você vai subindo as versões. Legal? Bem, esse é um trabalho que está sendo feito e eu vou mostrar para você mais um material oficial do Angular. Esse é o changelog, né? O arquivo de mudanças e registros de mudanças do Angular. E eu quero que você veja aqui, ó, no Release Candidate 1, que o pessoal diz o seguinte, fala só, é importante notar que essa release está sendo testada extensivamente. Todas as aplicações Angular dentro do Google usam o código da master, usam a master branch. E todos os commits são testados e validados em uma escala primária, né, uma escala anterior nesta release. Eles também aqui pedem a sua ajuda, tá? Eles falam aqui, olha, dá uma chance aí para essa release, testa ela na sua aplicação e reporta para nós aí se você tiver algum problema. Por quê? Porque realmente eles estão trabalhando para que você não tenha
um problema da quebra de compatibilidade. Tá? E aí você tem isso aqui nesse trecho do texto. Tem sim uma quebra, né, que eles estão anunciando, que é basicamente a necessidade de você fazer um update aí no seu TypeScript. Mas, de maneira geral, o código Angular não deve sofrer alterações, então não deve ter aí quebra de compatibilidades. Se você olhar aqui nesse changelog, você vai encontrar algumas coisas falando sobre breaking changes, tá? Algumas coisas que eles detectaram que tiveram quebras, mas se você ver, todas elas são referentes a versões anteriores ao RC1, tá? Então, agora, como eles estão trabalhando justamente para eliminar breaking changes, né, para você não ter problemas na migração para o Angular 4, acredito eu que você não vai sofrer com isso daqui, tá? Mas a gente precisa esperar a versão estável realmente para ter certeza se isso vai acontecer mesmo ou não. Quanto às novidades, o que vem de novo aí no Angular? A primeira coisa que eles estão anunciando é que basicamente o if agora ele tem uma sintaxe em que você pode ter um else, tá? Nesse exemplo, você teria aqui uma tag, tá? Com uma identificação aqui do próprio Angular, né? Uma identificação reconhecida pelo Angular, e você poderia colocar ela sendo visível quando você, por exemplo, está trabalhando com um observable. Perceba que esse if aqui dentro dele é um observable, na verdade, né? Não é um booleano, não é um booleano direto que está aqui. E esse if, enquanto ele não for verdadeiro, o que é visível é esta tag aqui de loading. Agora, quando ele for retornado e for true, aí sim vem esse texto e esse aqui some. É claro que hoje a gente já tem maneiras de fazer isso, tá? Mas de qualquer maneira eles adicionaram essa sintaxe aí para você poder usar. Uma outra novidade é o animation, tá? A API de animação hoje ela está dentro do core, se eu não muito me engano. É isso mesmo, tá aqui, né? A API de animation dentro do core. E nessa versão, essa API ela sai do core, tá? Então você vai ter aí um pacote a mais para você colocar dentro do package.json. E a gente observa isso aqui, olha só, onde eles instruem como você pode já atualizar o package.json para você testar a versão mais nova do Angular, né, na versão 4. Você já observa aqui um cara que aparece a mais para você colocar dentro do package.json, que é justamente suporte a animações. Uma outra coisa que aparece nova aqui, e eu acredito que a gente vai ouvir falar bastante aí no Angular 4, que é o Angular Universal. Este projeto aqui que foi criado fora do core do Angular, ele começou a ser migrado para dentro, começou a passar por uma série de otimizações, e eu acredito que nós vamos ter mais força nesse projeto, até porque nós temos aí a equipe principal do Angular assumindo esse projeto aqui. Se você não sabe o que faz esse projeto, imagine que hoje, quando você faz uma aplicação Angular sem o Angular Universal, você tem a renderização da sua aplicação sendo feita no browser. Então, quando você clica em um componente, quem renderiza ele é o seu navegador. Com o Angular Universal, será possível com que essa renderização seja feita no back-end, ou seja, num servidor, e que esse servidor entregue apenas o HTML para o browser. Quem iria se beneficiar desse tipo de recurso? O Google, o próprio buscador do Google, pois ele não renderiza o HTML, ele apenas pega o HTML, processa, indexa e disponibiliza na pesquisa. Então, esse é um recurso interessante para você deixar a sua aplicação aí encontrável pelo Google, indexável pelo Google. E claro, isso também pode ser aí uma melhoria, um ganho de performance na prática, tá? Claro que isso depende do dispositivo que a pessoa está abrindo a página. Se você tem um dispositivo com processamento bacana, pode ser que a pessoa simplesmente nem perceba a diferença, mas se a pessoa está num dispositivo mobile com processamento baixo,
isso pode trazer um ganho para esse perfil de usuário. Quanto à agenda, né? Tá prometido aí, pelo menos por enquanto, a versão 4 para o dia 22/3. Isso aqui já representa, aí, digamos, um mês de atraso no planejamento inicial que estava no blog oficial deles. Olha só, aqui no planejamento, aqui olha só, antes estava planejado para o dia 1/3/2017, mas não tem nenhum problema, não é uma perca para ninguém esse atraso, desde que a aplicação, desde que o framework saia com qualidade, é claro. E caso você tenha ficado na dúvida aí ainda do porquê que não vai ter a versão 3, tá? Já que eu estou aqui no blog, deixa eu voltar nesse assunto, né? Nós estamos saindo do Angular 2, indo direto para o 4. E por que que isso acontece? Por um motivo qualquer lá, algum erro que deve ter acontecido na hora de liberar a versão. O Angular 2 ele foi liberado na versão 2 e os seus pequenos projetos internos, né, suas divisões internas das bibliotecas ali, elas saíram na versão 2 e uma só, que é a Router, saiu na versão 3. E aí, pensa o seguinte, quando você tiver a versão 3 do Angular, você vai ter todas essas bibliotecas na 2 e essa última vai estar em qual? Na 3 ainda? Ou vai para 4? Então, para evitar esse tipo de confusão, esse tipo de dúvida, a equipe decidiu que todo mundo vai para 4 para deixar isso daqui alinhado, tá? E aí isso simplifica lá no POM. Quando você olhar lá os pacotes, no POM não, né? No packed.json. Quando você olhar lá no packed.json, o que se refere ao Angular, você vai ver todo mundo na mesma versão. E aí você tem aí uma gestão visual de compatibilidade de cada uma dessas bibliotecas internas do Angular, simplificando bastante aí o entendimento do packed.json. Aqui, esse é um documento também oficial do Angular, onde eles registram semanalmente aí, as reuniões deles. E olha só o que nós temos escrito aqui, ó, trabalhando duro para eliminar breaking changes do Angular 4. Então, mais uma vez, reforçando a promessa de que no Angular 4 nós não teremos problemas para migrar do 2 para o 4. Apesar de que o Semiversion indica justamente que há essa quebra de mudança. Mas a equipe aí decidiu fazer com que isso não aconteça. Fazer com que isso aconteça de 2 em 2 versões, como eu já mostrei anteriormente para você. Ou seja, você tem uma quebra de mudança do Angular 2 para o 5, mas do 2 para o 4 você não vai ter breaking changes. E claro, olha só, eles já estão planejando o que vai entrar aí no Angular 5. Então a gente já consegue aí, de alguma maneira, esperar o que pode vir aí nessa versão. Algo que estava um pouco apagado era o Service Worker. Ele começa a aparecer aqui nessa reunião. Acho que nós vamos ter bastante novidade. Essa é uma coisa bastante interessante para a gente ganhar performance na aplicação. E uma coisa que eu venho ouvido falar muito é quanto à velocidade, tá? Olha só, eu tenho uma imagem aqui que eu guardei de 2 dos desenvolvedores do próprio Angular, 2 dos principais desenvolvedores do Angular, e referente à performance, né? Uma das coisas que eles fizeram foi com que o Angular CLI começasse a utilizar o Webpack. E olha só uma das coisas que eles conseguiram ganhar com isso. Em uma aplicação com 1000 componentes, que antes na versão 2.4 era minificado com 4.7 MB, no Angular 4, também com Webpack, agora essa aplicação vai ficar com 1.8 MB. Tá? Um ganho de performance aí bastante interessante que a gente vai ter no Angular 4, trazendo aí mais velocidade no carregamento da aplicação. Se você quiser ficar um pouco de olho aí, tá? Existe um repositório no Google Drive
onde a equipe mantém aí alguns documentos, tá? Não tem muito a ver exatamente com o Angular 4, mas, por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, o último documento alterado é sobre o Angular Forms, alterado, né, no dia 22 de fevereiro. Então a gente tem aí alguma coisa acontecendo no Angular Forms, possivelmente alguma melhoria. Inclusive, uma das coisas que vem aí no Angular 4, uma possível melhoria, né, é quanto a validações. Antes, por exemplo, você não tinha uma validação nativa do próprio Angular para verificar se um input é igual ao outro input. Aquela validação comum de senha, onde você digita a senha num campo e confirma ela no outro campo. Esta validação, ela já vai vir aí no Angular 4, tá bom? E é algo que inclusive eu escrevi lá no Medium, no blog aí que eu costumo escrever, eu inclusive escrevi aí como você pode fazer essa validação. Tá aqui o texto, olha só. E esse texto inclusive eu falo de como você faz hoje no Angular 2 e como você vai poder fazer lá no Angular 4. Tá aqui, ó, o trecho que a gente fala do Angular 4. E aí a hora que a gente abre aqui um desses pull requests aqui que você tem, no caso é o segundo, e aí a gente consegue ver aqui no código-fonte do teste automatizado dessa nova funcionalidade, que a gente tem aí a possibilidade de validar se um campo é igual ao outro, sem grandes problemas, sem código personalizado, suportado pelo próprio Angular. Se você vir aqui no arquivo de changelog e começar a analisar, eu vou te dizer que você deveria não olhar o bug fixes, tá? Já que a gente está lidando com uma versão nova aí que a gente não está testando. E se você quiser, de curioso, dar uma olhada nas features, nas coisas novas. Porém, olhar por aqui pode não trazer muitos insights para nós, tá? Porque algumas das coisas são novas funcionalidades que vão ser transparentes para nós, tá? Por exemplo, coisas ali referente ao compilador do TypeScript. Mas tem algumas coisas, como a gente vê aqui, ó, referente à validação. Olha só, a gente tem uma validação de e-mail, agora suportada pelo próprio Angular, e a validação que eu comentei agora há pouco, que é a validação se um campo é igual ao outro. Algumas coisas a gente tem sim de novidade relevante para nós. Então, por enquanto é isso. Espero que você tenha ficado mais tranquilo com esse salto de versão da 2 para 4 e quanto à quebra de compatibilidade entre versões. É claro que, como a versão ainda não chegou aí, a gente não pode ter certeza que isso vai acontecer, apenas temos certeza que há um trabalho sendo feito para que a comunidade não sofra com a ida do Angular 2 para o 4. Espero que você tenha percebido que a equipe está trabalhando para otimizar o Angular, para deixar ele ainda mais rápido do que ele já é. Se você me perguntar se você deve ir para o Angular 4, eu diria em caráter de teste, sim, vai lá, testa, verifique, mas fique de olho, por exemplo, aqui no changelog que tem uma parte de issues, ou seja, de problemas que eles já conhecem e já identificaram que precisam ser resolvidos. Tá aqui, ó. Essa parte aqui, eles mostram algumas coisas. Inclusive, algumas pessoas têm me reportado um 404 not found quando eles geram a versão da aplicação. Acredito eu que essas pessoas já estão utilizando o Angular 4 e por isso elas estão tomando um erro justamente na geração do bundle, o que faz todo sentido com essa issue aqui, tá? Como eu não conheço a aplicação dessas pessoas, eu acredito que seja isso, mas sem ter muita certeza. Por enquanto é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima!